Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Nós não projetamos o texto no telão para estimulá-lo a trazer consigo a sua Bíblia. Faremos a leitura na Nova Versão Internacional. Diz o texto: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se lembrarão deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela damos graças a Deus. Você pode se assentar, ainda teremos mais um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Mais uma vez quero saudá-lo no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo entre nós. É um prazer imenso ter você e a sua família essa manhã para juntos estarmos aqui adorando e louvando o nome do nosso Senhor. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda a arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Frase de Vicente de Carvalho, advogado, jornalista e poeta do início do século XX. Eu acho que uma das perguntas que mais me fizeram na vida enquanto pastor foi essa: como faço para ser feliz?
Coisa difícil é falar sobre essa tal felicidade. Parece que quanto mais se procura, menos se encontra. Com espanto percebi na vida de muitos ela simplesmente escorregar por entre os dedos das mãos, assim, sem nenhuma cerimônia. É que a felicidade é como o vento, muda de direção ao seu próprio sabor. É como bicho indomável, escolhe seu próprio caminho e segue irremediável, deixa para trás sonhos e esperanças. Mas o que é mesmo essa tal felicidade? Um estado de espírito? Uma sensação? O que significa ser feliz? Que parâmetros definem se alguém o é ou não? E esse paradigma, será que o dinheiro traz felicidade? O Milor Fernandes diz: não, mas paga tudo o que ela precisa. Coisas materiais, bens, fortuna, será que isso realiza uma pessoa? Ou a felicidade tem a ver com valores, conteúdos que se alojaram no ser? O filósofo Schopenhauer afirmou: a felicidade depende mais do que temos na consciência do que no bolso. Mas me diga você já encontrou a felicidade? Você é feliz? Esse estado na vida é algo perene ou passageiro? É transitório, circunstancial, ou algo que se aloja no coração para sempre? É volátil ou dá para pegar, para sentir? Na Grécia Antiga, cerca de 300 anos antes de Cristo, duas correntes filosóficas tentaram ensinar aos indivíduos o caminho da felicidade. A primeira foi o epicurismo, criado por Epicuro, e que tinha como objetivo supremo a busca do prazer moderado, regido pela razão, o qual tensionava levar o sujeito a um estado chamado de ataraxia, que seria a vida tranquila e totalmente liberta do medo. A segunda foi o estoicismo, criado por Zenão de Cítio, uma doutrina fundamentada na virtude. Para os estoicos, feliz era todo aquele que fosse imune aos infortúnios da vida. Isso era alcançado através da apatia, ou seja, a prática da elevação do espírito a um estado de indiferença à dor, aos sentimentos negativos, prazeres e até vontades. Pois bem, ambas as correntes filosóficas sobreviveram até o início da Alta Idade Média, por volta do século V depois de Cristo. Mas desgraçadamente parecem ter falhado em seu objetivo de levar o ser humano a encontrar a tão sonhada felicidade. Por outro lado, há de se constatar a influência positiva que exerceram sobre o mundo antigo, pois não é difícil você encontrar resquícios de alguns de seus pensamentos entre os escritos dos cristãos. Na sociedade contemporânea, a busca pela felicidade tornou-se não apenas um desejo ou uma meta, mas, do meu ponto de vista, uma tirania. Tem-se que ser feliz a qualquer preço, custe o que custar e doa a quem doer. Para alguém ser feliz vale tudo: mudar padrões, negociar a ética, alterar a estética, flexibilizar princípios, relativizar o absoluto, qualquer coisa, desde que se possa ser feliz. Em nossos dias, o epicurismo, influenciado pelo iluminismo do século XVIII, tornou-se hedonismo, uma doutrina que exalta apenas o prazer pelo prazer e a diminuição ou a fuga da dor.
E o estoicismo, muito provavelmente influenciado pelo orientalismo, diluiu-se numa série de postulados místico-religiosos que podem ser encontrados no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo e em outras crenças de origem oriental. Contudo, ainda que repaginadas, nem filosofias, nem religiões parecem conseguir o tão almejado objetivo de levar o homem do século 21 a experimentar a dita felicidade. Na verdade, na sociedade pós-moderna, as religiões, seja de que origem for, estão em baixa, desacreditadas. É que em nosso tempo, nesse mundo pós-renascença, deixou-se de lado a perspectiva teocêntrica para se abraçar o antropocentrismo. Após os dois grandes adventos da modernidade, que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a fé foi substituída pela razão, o mito pela ciência, o artesanal pelo tecnológico e o sagrado pelo cético. Não obstante tantas mudanças, segundo o escritor norte-americano George Carlin, o que nos sobrou como fruto de tudo isso foi uma sociedade esvaziada de significados. Ele pondera que nós vivemos na era de 2 empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Fazemos viagens rápidas e temos fraldas e ética descartáveis, cérebros ocos e pílulas mágicas, lucros acentuados e relações vazias. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Você é feliz? Você sabe o que é felicidade? Está mesmo certo disso? Ou sua existência tem sido uma eterna corrida contra o vento? Uma busca incansável de uma idealização platônica? Algo assim tão difícil não seria inalcançável? Será que Deus está de acordo com tudo isso? Será que fomos criados com esse objetivo, para este fim? Eu digo isso pois tenho encontrado muitos religiosos que pensam que Deus é inimigo da felicidade. Sim, eles acham que a felicidade não combina com a fé cristã, que o evangelho é um chamado à morte do eu, sem que em seu lugar surja absolutamente nada. Numa linguagem existencialista, usando Sartre, seria a nadificação, a eliminação do ser que, mesmo ainda não tendo sido todo, é em parte. Ah, como a religião está distante da verdade. Acho curioso como para muitos o evangelho não é boa nova, mas um conjunto de regras, formas, mitos ligados a uma teologia moral de causa e efeito, a qual exila o ser humano de toda e qualquer possibilidade de vida plena e realizada. Mais intrigante ainda é ver que o Deus dos cristãos é apolíneo, usando uma construção de Nietzsche no nascimento da tragédia para a divindade grega. Sim, esse Deus em que muitos estão crendo é ordenado, racional, sério, e a tudo põe limite. Mas sinceramente, ao meu ver, Jesus estava muito mais para o dionisíaco, outra expressão do filósofo alemão referindo-se ao deus grego Dionísio, o qual estava ligado à alegria, à vontade de viver e à espontaneidade. Essa manhã eu queria convidá-lo a voltar 2.300 anos até um mundo com contornos muito parecidos com o nosso. Sim, a cosmovisão na qual o filósofo do Eclesiastes está mergulhado tem tudo a ver com o Zeitgeist de nossos dias. Nesse maravilhoso escrito de apenas 12 capítulos, encontraremos estoicismo, epicurismo, mas sobretudo aparentemente soterrado sob camadas de história e cultura, matizes do Evangelho de Jesus de Nazaré,
o qual só surgiria cerca de 300 anos mais tarde. Nessa mensagem que eu intitulei "Será pecado querer ser feliz?", vamos buscar entender que a felicidade tem a ver com a forma de se caminhar e não propriamente com o caminho escolhido. Mas eu não quero prosseguir sem convidá-lo a orar. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Tantos buscam a felicidade, Senhor, e nessa busca, por vezes insana, encontram apenas a dor, a solidão, o medo, o desespero, a desconstrução do ser. Tantos que buscam em tantas coisas e em tantos lugares essa tal felicidade, e vivem com uma sede de alma, numa estiagem do ser, vidas secas, gente amarga, tempo difícil. Essa manhã, expostos à Tua Palavra, revela-nos pelo Teu Espírito o que está no Teu coração e mostra-nos como de verdade podemos ser felizes na vida, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Meus queridos, se há algo muito claro no livro do Eclesiastes, é o conflito no qual o sábio está vivendo. Não sei se você já o leu, se não o fez, recomendo, porque é uma leitura extraordinária. Talvez seja exatamente por isso que eu gosto tanto dele. É que, como teólogo, o que me interessa são as respostas, mas como filósofo, eu só tenho atenção para as perguntas. E Eclesiastes parece ser um livro muito mais de perguntas e questionamentos, de aflições e surpresas, de inquietudes e irresoluções, do que de respostas exatas, doutrinas sistemáticas, razão, sentido e objetividade, tudo o que nós queremos e precisamos para viver. O que temos no Eclesiastes, desde o primeiro capítulo, é um indivíduo extasiado com os dramas da existência, com a inexatidão do viver, com a complexidade do existir, e que na sua angústia afirma que a vida é uma grande bobagem. A vida é tolice. Eis aqui alguém em profunda agonia de alma, atormentado por suas constatações e observações sobre o curso das correntes e das marés da saga humana sobre a terra. Esse é um livro que alça a vida ao absurdo, para só então podermos entender na sua grandeza e magnitude o propósito de Deus. Eu fiz um recorte para essa manhã, utilizando o capítulo 9 que nós lemos há pouco. E se você prestar atenção no que ele fala nos 3 primeiros versículos, já mostra toda essa inquietação que eu acabei de afirmar. Preste atenção na fala, na articulação das ideias e no pensamento do escritor. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem está nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. O que é que nós temos aqui, senão a exposição do imponderável?
a constatação de que nós somos parte de fluxos inexatos, do acidental, do extraordinário, do não mensurável, do imprevisível e do inusitado. É a dúvida da dúvida, o desmonte de todas as certezas, a desconstrução de todas as ideologias e saberes, é o reducionismo de tudo ao acaso e ao circunstancial. Eis aqui um homem que olha para a vida e diz: olha, nada faz sentido, porque acontece ao bom, acontece ao mal, ao que jura e ao que não faz juramento, ao que sacrifica e ao que não tem entendimento nem crê em nada. A vida é aleatória, as coisas acontecem por acaso, o mundo está entregue a si mesmo, não há Deus no céu. É esse homem que está falando para mim e para você. Ele está expondo a sua alma, ele está escancarando os escaninhos dos seus sentimentos e botando para fora aquilo que ele sente sem pudores, sem temores, sem preocupações. E olha, não é só no capítulo 9 que encontramos esse discurso, não, aparentemente pessimista e sombrio. Na verdade, o livro todo é recortado por essa enervante percepção de que as coisas parecem estar fora do lugar, fora de ordem. Mas é em meio a esse caos que o escritor nos brinda com versos que sobrepõem, para além de toda a perspectiva fatalista e determinista, pois eles carregam em si a materialidade da mensagem do Evangelho. E é partindo das lições encontradas a partir do versículo 7, que eu quero essa manhã lhe ensinar o caminho tão sonhado da felicidade. Conquanto é mister adverti-lo que ao final a sua constatação pode ser a de que a felicidade não tem nada a ver com o que você sempre imaginou. Talvez por causa da impregnação de sua consciência pelos valores distorcidos da sociedade de consumo. Você quer aprender a ser feliz? Vou lhe dar 5 dicas. Faça bom proveito delas. Quem sabe daqui a alguns anos você possa chegar para mim e dizer: pastor, enfim, encontrei essa tal felicidade. Se você quer ser feliz, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a felicidade tem a ver com a simplificação da vida. Veja aí o verso de número 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Você quer ser feliz, meu amigo? Você quer ser feliz, minha amiga? Simplifique a sua vida. Torne as coisas mais fáceis. Livre-se dos pesos adicionais. Descarregue toda essa quantidade de bagagem que você eventualmente tenha adicionado na sua caminhada. Há que dias difíceis que nós vivemos. Precisamos sempre de mais coisas. O sábio diz que a boca daqueles que são insaciáveis só se farta com a terra da sepultura. Rita Lee, na sua música, diz que o rei é pé de chinelo, mas quanto mais tem, mais quer. E nós vamos tornando a vida mais complicada. Nós vamos adquirindo mais coisas e as coisas vão demandando de nós mais afazeres, e assim vai ficando mais difícil gerenciar aquilo que nós construímos. No sentido oposto, Jesus de Nazaré nos exorta a vivermos uma vida desalojada. Ele diz: olha, não se apegue a nada, não construa nada, porque você não vai levar nada. Você, para a eternidade, apenas levará aquilo que você se tornou e deixará para trás tudo que você tem. Mas nós vivemos
na perspectiva de que a vida é só essa daqui, que aqui e agora eu tenho que fazer, e eu tenho que ganhar, e eu tenho que conquistar, e eu tenho que possuir. É errado e é falso os cristãos dizerem que creem na ressurreição. Isso é uma piada. Porque se crêssemos na ressurreição, viveríamos com uma perspectiva totalmente diferente. Nós não queremos vencer o mundo, nós queremos vencer no mundo. E de preferência a gente quer chegar no topo da pirâmide, no lugar mais alto. Você quer ser feliz? Simplifique a sua vida. Tem gente que tem o dom de complicar. Tem gente que tem uma capacidade de colocar peso nas costas. Tem gente que vai se emaranhando por onde quer que passa. Constrói coisas e logo a seguir as derruba para edificar novamente. E o sábio diz: olha, vá, coma com alegria o seu pão e beba gostosamente o seu vinho, porque Deus tem se agradado das suas obras. Ele diz: olha, você vivendo de forma simples, você vai partilhar de coisas simples, e essas coisas simples vão ganhar significado. E aqui inclusive ele usa elementos da simplicidade, do pão, que é a transformação do trigo para se pôr na mesa e matar a fome, do vinho, que é processado da videira para trazer alegria. Mas não, a gente quer comer caviar e tomar uísque escocês. Ah, como a nossa vida é difícil e complicada, e a gente precisa ganhar mais para bancar tudo isso. Conversava com uma pessoa essa semana que estava desesperada porque alguém da sua casa perdeu o emprego e o custo era muito alto e agora a renda ia cair pela metade. Como é que se vive numa circunstância dessa? Ah, pastor, a gente tem muitas coisas para pagar, a gente tem muitas contas para saldar, a gente tem muitas dívidas contraídas, são muitos financiamentos, são muitas coisas que nós empreendemos, e agora o que é que eu vou fazer? Simplifique. Torne as coisas mais fáceis. Se divirta mais e se endivide menos. Jesus nos ensina que a vida de um homem não é medida pelo que ele tem, mas por aquilo que ele é. O bem-aventurado é justamente o que é, não é o que tem nem o que faz. Você quer ser feliz? Simplifique. Porque quando você anda de maneira simples, Deus de antemão se agrada das suas obras. Mas o pensador diz que o simples é o contrário do fácil. Ah, como é difícil simplificar. Como é difícil a gente viver de maneira mais recatada. Como é difícil a gente se entregar a coisas menores. Como é difícil a gente apreciar o belo naquilo que já está disponível. Não, para nós tudo tem que ser conseguido com muito suor e com muito dinheiro. A felicidade que nós almejamos custa caro, ela está nas vitrines. E é por isso que a gente corre atrás do vento e nunca a gente se torna feliz. Você quer encontrar essa dita felicidade? Eu quero lhe dar um segundo conselho. Felicidade tem a ver com a ressignificação das dinâmicas da existência a partir de uma relação com o sagrado. Veja aí, verso 8. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Você quer ser feliz? Então aprenda a se vestir com roupas de festa. Mas aí você pode me dizer: mas pastor, a vida não é uma festa o tempo todo. É verdade. Na perspectiva normal, existir é sofrer muito mais do que sorrir. A vida é feita mais de não do que de sim. O poeta já disse que a tristeza tem fim. Agora, o sábio diz para que eu e você possamos
nos vestir com roupas de festa. Mas como é que a gente se veste com roupa de festa quando a desgraça bate na nossa porta? Como é que a gente se veste com roupa de festa quando os problemas se amontoam sobre a nossa cabeça? Como é que a gente se veste com roupa de festa quando o luto chega na nossa casa? Ora, o que ele está nos dizendo aqui é para que eu e você possamos manter a alegria diante de qualquer circunstância. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, quanto pessimismo, quanto derrotismo, quanta gente presa a circunstâncias, quantas pessoas olhando só para as dificuldades. Parece que Deus nunca fez nada na nossa vida. O Deus em que nós cremos é indisponível e irresponsável. Quando nós precisamos dele, ele saiu para dar um passeio e tirou o telefone do gancho. Não lembramos os feitos e as intervenções do Senhor na nossa história. Muitas são as suas misericórdias. O profeta diz que elas se renovam a cada manhã, mas a gente esquece de tudo isso. Porque o dia da tragédia é sempre um dia solitário. O dia da tragédia é o dia da indisponibilidade de Deus. Mas o sábio diz: olha, felicidade tem a ver com você ressignificar essa dinâmica da vida. Ponha um sorriso no rosto, ponha uma roupa de festa, vista-se com vestes de louvor, conforme o profeta Isaías. Enfrente as dificuldades e os momentos ruins com essa certeza no coração de que há um Deus nos céus e Ele nunca vai deixar você jogado ou abandonado. Amém, queridos? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Por mais solitário que você esteja na vida, há um Deus nos céus olhando por você. E Ele diz: com laços eternos te atraí, com cordas de amor eu te aproximei. Você quer aprender a ser feliz? Ressignifique a vida. Tire essas vestes de luto. Tire essa tristeza do seu coração. Livre-se de toda a amargura. Olhe para a vida com olhos de misericórdia. Discirna a paz e o bem que se encontra no chão de cada dia. E você vai ver que tudo vai ficar melhor. E mais, ele diz aqui que além de nos vestirmos com roupas de festa, devemos ungir a cabeça com óleo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa consciência também precisa ser alterada, para que a gente perceba que existir só faz sentido e só tem significado quando nós nos relacionamos com o sagrado. Porque o óleo aqui é um elemento cultico. E na Bíblia o óleo representa a unção do Espírito de Deus. Ele está dizendo assim: olha, deixa que o Espírito venha sobre você a partir de uma remodelação, de uma reprogramação da sua mente, para que você possa existir e perceber a existência de uma maneira totalmente nova. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um chamado para você mudar a sua matriz de valores. O Evangelho é um chamado para você olhar para a vida com olhos completamente novos. E Jesus nos ensina que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Agora, se forem maus, que grandes trevas habitarão em nosso ser. Vista-se com alegria. Experimente momentos de dificuldade com esperança. Fortaleça o seu coração nos dias difíceis, com a certeza de que há um Deus que cuida de você. E deixe que o óleo do Espírito venha sobre a sua mente e reprograme os seus valores e os seus princípios, de tal forma que você possa viver na perspectiva daquilo que Deus deseja. Amém, gente? Você quer ser feliz? Em terceiro lugar,
eu quero lhe dizer que a felicidade tem a ver com a necessidade imprescindível de se amar pessoas e se usar as coisas. Veja aí, verso 9. Diz o texto: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias da vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O sábio diz: olha, tem um negócio na vida que tem valor. Tem uma coisa na vida pela qual a gente consegue ter um sentido e um significado. Tem uma coisa na vida que paga o trabalho de todo dia e a fadiga de uma semana inteira. Tem uma coisa na vida que recompensa o suor do nosso rosto e o esforço que fazemos debaixo do sol. E isso são as relações que nós construímos. Você não vai levar nada para a eternidade, mas todas as relações que você construir ou destruir, você levará. Porque os relacionamentos são eternos, eles nunca se acabam. E aí o sábio diz: você quer ser feliz? Encontre uma pessoa para amar. Encontre alguém que você possa se dar. Encontre alguém que você possa repartir, que você possa junto construir algo. Ah, mas os casais dos nossos dias são um desastre. Eles se casam para ser felizes. Ah, que utopia. E aí quando a felicidade por algum motivo se acaba, o casamento se acaba junto. É gente que vive nessa tirania da felicidade. Você casou para ser feliz, meu amigo, que pena. Seu casamento vai durar pouco. Ah, pastor, e como deveria ser? Ah, você deveria se casar para fazer o outro feliz. Se for assim, há uma chance. E eu digo isso porque não é fácil viver a dois, sobretudo nos nossos dias. Mas há uma chance, porque você está buscando aquilo que satisfaz o outro, você está completando as incompletudes do outro, você está se colocando no lugar do outro. Ah, mas quem busca ser feliz e alguém que atenda às suas demandas e os seus desejos e que se encaixe nos seus padrões, ah, esse nunca vai ser feliz. Esse nunca vai encontrar ninguém, sabe por quê? Ninguém vai satisfazê-lo. Ninguém vai conseguir se encaixar nesse molde que você criou. Ninguém vai atender os seus requisitos. Desista disso. O verdadeiro amor é aquele que se lança. Paulo, escrevendo o seu tratado sobre o amor em Coríntios 13, diz: o amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não busca os seus interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está falando de um amor sacrificial, que se doa. Mas ninguém quer isso. O sujeito quer ser atendido nas suas demandas. Ele quer alguém que faça as suas vontades. Se possível, um satélite que fique orbitando em torno dele. Que lhe atenda os requisitos. Que lhe possa satisfazer os caprichos. Ah, é por isso que ninguém consegue ser feliz. Por isso tanta solidão. Por isso, inclusive, solidão a dois. Gente vivendo casado, mas se sentindo só. Gente que se casa na expectativa de construir, mas o que eu vejo é que vivem sempre só a competir. Um querendo ser maior do que o outro, um querendo ganhar mais do que o outro, um querendo ter mais espaço do que o outro. E nessa luta não há vencedores. Sabe o que o sábio ensina? Gaste a sua vida com a mulher que você ama. Essa é a única recompensa pelo seu trabalho.
E aqui eu posso alegorizar e dizer: gaste a vida com aqueles que você ama, cultive amigos, brinque com seus filhos, tenha tempo para os da sua casa. Coisa triste é essa rotina que nos rouba daqueles a quem amamos. Coisa triste é a gente não ter tempo para gastar com os nossos filhos. Domingo passado eu estava exausto, porque de costume acabei a mensagem na madrugada do domingo, como fiz hoje. 4 horas da manhã foi que eu fui dormir. E quando saio do culto e almoço com alguns irmãos aqui mais chegados, e no caso específico fui para o country, foi um almoço maravilhoso que os nossos irmãos nos proporcionaram. Cheguei em casa pensando no frio gostoso do ar-condicionado do quarto, no escurinho para eu tirar um cochilo. E aí Gabi falou: pai, tu lembra que tu me prometeu que hoje tu ia me ensinar a andar de bicicleta? Aí eu disse: glória a Deus. Botei um short, um chinelo, uma blusa e fomos para a praça que fica próxima. Enchemos o pneu da bicicleta que estava vazio e eu me lancei na árdua tarefa de ensinar a Gabi a andar de bicicleta. Mas quer saber? Não há nenhum sono que pague o tempo precioso que eu fiquei com ela. E esse final de semana ela está no acampamento de crianças e eu estou sentindo uma falta danada. E a cretina sequer deu um telefonema. Gaste a vida com os que você ama. Invista em ter amigos. Hoje as pessoas só se relacionam com interesses. Nós só nos aproximamos daqueles que podem nos trazer alguma coisa. Que coisa triste isso. Na sua velhice, eu temo que a sua mesa seja feita de ausências. Como disse o poeta que foi ao médico e o doutor perguntou: do que você sofre? E ele disse: eu sofro de lonjuras, doutor. Meu problema são distâncias. Nós vivemos longe das pessoas, desconfiados, todo mundo quer tirar proveito da gente. Ah, que coisa triste. Invista em amizades, saia com pessoas alegres, sente-se numa mesa. Beba um bom vinho, não é pecado não, só se for capelinha. Desfrute de boas companhias, de boas conversas. Dê um telefonema para quem precisa. Faça uma visita àquele que está sofrendo. Essa é toda a paga que você terá pelo seu trabalho. Você quer ser feliz na vida? Aprenda a amar. Mas amar como Deus ama. Sem expectativas, sem cobranças, sem interesses, sem demandas. Apenas ame. Apenas ame. Quer aprender a ser feliz? O sábio nos dá um quarto conselho. Felicidade tem a ver com o fato de abraçarmos a vida como ela veio até nós. Veja aí no verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. A coisa que pastor faz, meu amigo, é ouvir reclame, lamúria e lamento. Tem gente que começa a falar e dá vontade de eu dizer: olha, você pode parar, porque eu já vou repetir o que você vai dizer, porque já é a 7ª vez que você está me dizendo e eu gravei. Eu já sei, você vai falar mal do seu marido, você vai se queixar do seu vizinho, você vai dizer que seu carro está com problema, o seu trabalho está com problema, a sua coluna está com problema, o seu estômago está com problema, e não tem nada de bom na sua vida. Tem gente que procura o pastor em substituição ao psicólogo. Meu amigo, procure o psicólogo. Porque o psicólogo, ele faz análise. Então ele ouve os seus problemas, depois ele joga para o analista. E o analista tem outro analista que analisa ele. Mas eu não tenho ninguém para me analisar não. Eu sou um catalisador de problemas.
problema. Tem dia que eu saio de 4, 5 aconselhamentos que eu digo, meu pai, estou com uma vontade tão grande de me jogar no mar e morrer. Porque problema, olha, ninguém procura pastor para contar coisa boa. Olha, ninguém liga para o pastor dizendo assim, meu pastor, hoje o senhor vai almoçar comigo nos Petos. Aí eu digo, glória ao teu nome, Jesus, tu és fiel mesmo. Não, o cara já liga dizendo assim, pastor, meu pastor, preciso conversar com o senhor. Vamos almoçar, pastor. Agora o senhor sabe, eu tô mal das pernas, tô mal do bolso. O senhor dá para pagar a conta no almoço? Para eu contar problema para o senhor? Eu digo, vamos sim comer mesmo, porque eu já vou perder a fome você falando. Mas sabe o que o sábio diz? Que felicidade tem a ver com o fato de você abraçar a vida como ela veio até você. Veja lá o verso 10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Sabe por que você deve abraçar a vida como ela veio? Porque depois que você morrer, meu mano, não vai ter mais nada para fazer não. Depois que você estiver descansando ali no sítio de Amaro, naquela mangueira frondosa que existe ali, não tem mais projeto, não tem mais nada para fazer não. Se você for rico, você vai ter uma vista melhor ali naquele de Paulista, como é o nome daquele lá? Morada da Paz, ali você morre com categoria, vendo, né? É outra coisa. Mas se você não tiver muita grana, você vai para um balcão daquele lá em Santa Amaro. Não tem mais o que fazer não, abrace a vida do jeito que ela veio. Tem gente que fica eternamente reclamando, porque eu não nasci numa família melhor, porque minha mãe não me entende, porque meu pai não gosta de mim, porque eu tive uma infância tão difícil, fiquei cheio de trauma, cheio de problema, cheio de bronca, porque eu não estudei, não tenho um emprego melhor, porque eu não tenho um carro, porque eu não me formei em medicina, eu queria me formar em medicina. Aí você fica a vida toda reclamando. Abrace a vida como ela chegou até você, e Deus vai transformar e fazer com que você goste de existir. Amém, queridos? Abrace o que vier. Pare de reclamar tanto. Tem gente que diz, não, porque eu sou assim, porque eu tive momentos tão difíceis, eu passei por uma tragédia, quando eu era pequeno eu vi uma coisa terrível, eu passei por um trauma muito grande. Tá certo, eu entendo, é verdade, eu sei que há circunstâncias que marcam as pessoas, mas você não pode arrastar esse defunto a vida toda, meu amigo. Se livre disso, senão você não vai ser feliz nunca. Você vai ficar sempre colocando a desculpa nas coisas dos outros. É transferência de responsabilidade, é um jogo de empurra, é auto-boicote, e você nunca assume nada, nada é culpa sua. Pastor, porque eu era casado, mas meu casamento acabou, porque minha mulher não me entendia, e eu trabalhava na multinacional, mas eu fui demitido, nunca mais consegui arrumar um emprego que prestasse. Então pegue e vá atrás de alguma coisa, vá render, vá fazer, vá construir uma nova relação. Tem tanta gente boa aí, e você fica reclamando, esperando que o anjo resolva os seus problemas. O sábio diz, o que tu tens para fazer, faz com todas as tuas forças. Abraça o que te vier. Nem sempre a gente consegue o melhor, não. A vida não é um mar de rosas, não. Não são todas as circunstâncias favoráveis, não. Nem tudo dá certo, não. Mas você pega do jeito que vier e diz, olha, eu vou encarar esse negócio aqui. Às vezes eu fico pensando, eu vejo a educação que nós temos dado a Gabriela, e eu fico pensando, meu pai, se eu tivesse sido educado dessa forma, eu seria outra pessoa. E imediatamente eu me reposiciono e digo, mas Senhor, graças te dou pelo meu pai, pela minha mãe, que dentro das suas possibilidades me deram aquilo que lhes foi possível dar.
Se você pode fazer melhor para alguém, faça. Se você pode tornar mais fácil a vida de alguém, torne. Se você pode, de alguma forma, interferir no destino das pessoas, para que elas possam existir de maneira mais digna, faça isso. Mas acabe com esse negócio de ficar comparando tudo. Tem gente que se compara com o irmão, tem gente que se compara com o amigo. Ah, se eu fosse como minha irmã, porque minha irmã é inteligente, a minha irmã tem os olhos azuis, o meu é castanho escuro, a minha irmã tem os cabelos louros, o meu é preto, a minha irmã, ela se formou em jornalismo, eu me formei, ou eu não me formei, aí fica essa comparação. Abraça a vida com que ela te trouxe, com todas as tuas forças, e Deus vai te ajudar a construir o melhor para você, amém, gente? O que faz diferença na vida é Deus. Deus faz toda a diferença. Pode ser que a pessoa tenha o olho azul, tenha um apartamento na cobertura de Boa Viagem, tenha um carro zero na garagem, dinheiro na conta e seja infeliz. E você morando no alto do Zé do Pinho, numa casa pequena, sem dinheiro, quebrado, devendo cheque especial, sem ser formado e trabalhando de domingo a domingo, está aí, ó, tranquilo, dizendo, graças eu te dou, Senhor, porque tu tens me dado todas as coisas, aleluia. Pare de ficar resmungando da vida. Se assim não vai ser feliz nunca. E em último lugar, o sábio nos ensina que felicidade tem a ver com a nossa capacidade de adaptação e enfrentamento do inusitado. Veja aí no verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe com que felicidade tem a ver? Com a sua capacidade de adaptação ao inusitado. Você planejou de um jeito, mas saiu de outro. Você esperava que fosse de uma forma, mas aconteceu de outra. Você sonhava com algo, mas esse algo nunca chegou. Então você tem que se adaptar, você tem que ser flexível. Mas tem gente que é como se fosse uma estaca de bronze. Não consegue se adaptar a nada. Qualquer circunstância que vive é uma tragédia, porque não há flexibilidade. Tudo para ele é difícil, qualquer tipo de mudança é um desespero. E aí a vida se torna insuportável. Ah, pastor, mas eu sou tão preparado, eu sou tão capaz, mas o emprego que eu tenho eu ganho tão pouco. Ah, então a sua hora vai chegar, tenha paciência. Distribua mais currículo. Leia mais jornal, converse mais com as pessoas. Nem sempre os melhores empregos estão nas mãos dos mais competentes. A vida é assim. E a gente fica se lamuriando, se queixando, não consegue se adaptar ao enfrentamento do inusitado. O sábio diz, não é o mais ligeiro que ganha sempre. Não é o sábio que consegue comida todo o tempo, nem o instruído tem prestígio toda a vida. Ele diz, olha, tem circunstâncias na vida que não se explicam, e você fica buscando explicação no inexplicável. Você fica tentando encontrar uma lógica naquilo que você não sabe nem conhece. Deus tem os seus próprios caminhos, meu amigo, e os seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. Aquilo que você acha que vai fazer um bem enorme a você, Deus olha lá na frente e diz, isso vai fazer mal, eu vou fechar essa porta. Aquilo que você imagina que vai produzir um mal sem precedentes, Deus olha lá na frente e diz, isso vai ser muito bom para ele, eu vou abrir essa porta. Sabe por quê? Porque você vê em parte, e Deus vê o todo. Você só tem um pedaço do quebra-cabeça. E o pedaço que você tem, quando você olha, você não vê o quadro. Mas Deus, quando olha o quadro inteiro, é o lago dos cisnes. Ele diz, isso vai levar meu filho a boas paragens. E ele vai ter paz e bem na vida. É assim. Nem sempre é do jeito que você quer. Nem sempre é do jeito que você sonhou. Às vezes você se entrega a uma causa, você se esforça, você luta, você busca, mas não consegue. Quantas pessoas estudam às vezes para concurso e não passam?
Outros se lançam a projetos e os projetos dão errado, abrem uma empresa, a empresa vai à falência. Outros agem com honestidade, com equidade, com retidão e acabam se vendo em situações às vezes perversas por gente maligna, diabólica. Mas você tem que se adaptar às circunstâncias da vida, porque nem sempre a vida é do jeito que você quer. E aí sabe o que acontece? O sujeito fica se maldizendo. O sujeito fica dizendo que jogou pedra na cruz. Ah, Deus está contra mim. Ah, Deus não gosta de mim, pastor. O que eu mais ouço é isso. Ah, pastor, não sei. Deus não gosta de mim. E Deus, ele deve ser contra a felicidade. Deus trancou as portas, botou grilhões de bronze nos meus pés. Eu digo, que Deus terrível. Ainda bem que eu não creio neles. Ainda bem que o meu é outro. O meu Deus me disciplina por amor. E me disciplina porque eu sou filho, mas a disciplina dele é por um tempo, ele não me asfixia não. Mas a gente já vem com essa ideia preconcebida desse Deus que é perverso, desse Deus que está contra toda a nossa possibilidade de alcançar na vida a alegria. O nosso Deus é um Deus carrasco, é um Deus bizarro, o nosso Deus é ranzinza. O Deus dos cristãos, ele fica na esquina esperando que o cara cometa um erro para dar uma bengalada na cabeça dele. O Deus dos cristãos é feito aquele desenho animado antigo, acho que alguns vão lembrar, que tinha um carrinho que dizia, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Aí você erra e Deus fica, eu te disse, eu te disse, eu te disse que tu ia errar, não disse que tu ia errar, que tu ia quebrar a cara? Não, meu irmão, esse Deus não é o Deus das Escrituras, não. O Deus das Escrituras é aquele que se alegra com a sua alegria, é aquele que tem prazer no seu regozijo. O Deus das Escrituras é aquele que afirma que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, amém? Esse é o Deus das Escrituras. Se o seu é outro, procure buscar e entender o verdadeiro. Eu queria concluir lhe trazendo uma história que eu vi de um homem que estava hospitalizado e tinha um problema de câncer terminal. E isso lhe trouxe muita amargura, porque ele se comparava com os seus irmãos na família. Ele não tinha sido bem sucedido, casamento desfeito. Por conta disso havia se entregado à bebedice, que foi o que gerou o câncer no fígado. Os filhos se afastaram, ele perdeu os amigos, os poucos bens que tinham foram dissipados. E ele acabou sozinho no hospital, padecendo na rede pública, jogado, feito um colchão velho. E isso fez desenvolver na sua alma uma aflição, uma agonia, um sofrimento muito grande. Ele era como um espinheiro. Qualquer que se aproximasse dele sentia logo uma furada. Pois bem, ele estava lá numa enfermaria, num canto da parede, quando um certo dia chegou o Fernando. E o Fernando chegou com um problema gravíssimo no coração, de insuficiência, já também um estado avançado da doença. E aí o Fernando chegou naquele quarto e perguntou, bom dia, qual é o seu nome? E ele de costa estava, de costa ficou, e com voz de quem estava para pouca conversa disse, Pedro. E o Fernando começou a puxar conversa com ele, e ele não respondia. E aquilo passou-se o primeiro, o segundo, o terceiro dia, e o Fernando tentava conversar com ele, mas ele não queria papo. Fernando era um homem que conhecia a Deus. Era alguém sofrendo as dores da vida. Era alguém que via que os seus dias estavam se findando, mas no seu coração havia gratidão. No seu coração havia alegria pelos momentos que a vida tinha lhe proporcionado, porque os seus olhos eram bons, e ele do bom tesouro do coração tirava coisas boas. Depois de várias tentativas de manter um diálogo, Fernando disse, olha que coisa bacana. E aí o sujeito ficou curioso e virou-se. Quando virou-se, viu que o Fernando estava ajoelhado na cama, olhando por uma janela. Mas olha que maravilhoso, que coisa espetacular. E aí o Pedro ficou curioso. Disse, mas o que é que você está vendo aí?
de tão absurdo. Eu disse: rapaz, você não imagina, do outro lado aqui da rua tem uma praça enorme, e eu estou vendo que tem um lago no meio da praça. Estou me lembrando da minha infância, andando de bicicleta. Estou vendo o moço do algodão doce, e estou vendo as crianças ali com tanta alegria, os namorados sentados nos bancos, andando de mãos dadas. O sol está se pondo, o efeito que ele faz sobre as árvores, projetando a sombra das folhas no chão, tecendo um desenho como um caleidoscópio. E começou a falar de coisas bonitas, começou a falar de coisas belas da vida, e o sujeito foi se interessando. E aí, toda manhã e toda tarde, o Pedro dizia: Fernando, dá uma olhada pela janela, vê o que está acontecendo. E ele olhava e dizia: eu estou vendo, as pessoas estão indo para o trabalho, estão agitadas, correndo atrás dos seus desafios. O dia está bonito, o sol está raiando, os carros estão nas ruas. E cada vez ele falava, e sempre que falava contava uma coisa boa. Quando era de noite dizia: a lua está linda hoje, as pessoas estão conversando, estão largando dos seus empregos e indo para casa se encontrar com os seus. E ali ele foi transmitindo aos poucos os valores do Evangelho, até o dia em que ele falou que a forma como ele olhava a vida era sempre boa, porque Jesus havia mudado os seus olhos. Ele começou a falar de Cristo, e do amor de Deus, e do perdão, e do arrependimento, e da pacificação interior, até o ponto que Pedro disse: olha, eu quero aceitar esse Jesus na minha vida. Eu estou morrendo, essa doença está me comendo por dentro, eu não quero morrer desse jeito. Fernando disse: eu quero orar por você. E fez uma oração bonita, e entregou a sua vida a Deus. Mas naquela noite, ele passou mal, teve uma parada cardíaca. Os enfermeiros o levaram às pressas, tentaram ressuscitação, nada. Deus havia vindo buscar o seu filho, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E Pedro ficou numa aflição sem fim, sem tamanho. De manhã cedo, nada de Fernando voltar para o quarto, até que uma enfermeira chegou e disse: olha, Senhor, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. O seu amigo com quem você tanto conversava, o Fernando, ele faleceu essa madrugada. E ele disse: mas não pode, esse homem me ensinou em uma semana tudo que eu aprendi de bom na vida. Me coloque na cama dele, eu não consigo mais andar, eu quero olhar por essa janela. E aí a enfermeira chamou pessoas para ajudá-la, transferiram ele para outra cama. E ele, num esforço tremendo, conseguiu colocar a cabeça na janela. E quando ele olhou, ele deu um grito de pavor enorme. E aí os médicos chegaram e disseram: o que foi, meu amigo, o que aconteceu? Você está sentindo alguma coisa? Ele disse: e tem um muro aí do outro lado da janela. E aí o médico, já um senhor, disse: eu trabalho 20 anos nesse hospital, esse muro sempre esteve aí. Disse: não é possível, tinha que ter uma praça aqui, tinha que ter lago, tinha que ter o homem do algodão doce, as crianças, os namorados, as árvores. Onde está tudo isso? O médico disse: meu amigo, não existe praça do outro lado dessa rua, apenas uma avenida com muitos carros e muita fumaça e muito barulho. E ele olhou e viu o muro e disse, meio que desapontado: o meu amigo Fernando, ele todos os dias olhava por essa janela e ele via a vida, e ele me falava dessa vida que ele via, mas ele estava apenas vendo um muro. E aí o médico disse: você tem certeza do que você está me falando? Ele disse: tenho, sim, senhor. Por quê? Porque Fernando, além de ser cardíaco, era diabético, e a sua diabetes já havia provocado nele cegueira. Ele era completamente cego, não enxergava nada. Mas nos olhos daquele cego, que olhava por aquela janela para um muro,
a vida passava, linda, maravilhosa, extraordinária. Porque Deus é capaz de dar significado ao que não tem sentido. É capaz de pôr cor no mata-borrão. É capaz de dar sabor à comida e dar significado ao que perdeu o propósito de ser. A minha oração essa manhã é que você encontre essa tal felicidade. Não essa que talvez você esteja procurando toda a sua vida, mas essa felicidade baseada nos valores do sábio do Eclesiastes, que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. E que assim fazendo, a sua alma encontre paz, o seu coração encontre descanso, e a sua vida seja alcançada pela paz e pelo bem, pela graça e pela misericórdia de Deus. Assim eu peço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Não há problema que Deus não resolva, seja problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras, não há tristeza maior que Ele não mude.